beber no finalzinho de semana, com seus amigos, com um prato especial. Qual que será que é o prato escolhido com o vinho escolhido que o pessoal escolheu pra gente? Coloca aí. Pessoal, quem aí é fã de vinho, mas na hora de comprar você sabe qual vinho vai combinar com uma carne, vai combinar com peixe, ou você ainda tem dúvidas sobre isso? E para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre vinhos, eu tô aqui com um especialista, eu tô aqui com o Wellington. Wellington, conta pra mim, porque são tantos tipos de vinho, né? A gente tem vinho branco, vinho tinto, qual que é a diferença entre eles? Quais tipos de vinho existem primeiramente? Hoje a gente trabalha assim, a gente tem uma infinidade de variações, né? A gente tem vinhos brancos, vinhos rosé, a gente tem os vinhos tintos, que são... Qual que é a diferença dos três, basicamente? Normalmente o vinho branco e o rosé é um vinho um pouco mais leve, ele é um pouco mais sutil, talvez é um vinho que não precise de uma harmonização, diferente do vinho tinto. O vinho tinto normalmente ele já pede uma harmonização, por ser um vinho um pouco mais encorpado, ele vai ter um pouco mais de sabor, mais estrutura. Então, assim, quando você coloca na boca, parece que falta alguma coisa. Aí a gente consegue, talvez, harmonizar com algum alimento e tal. Essas são, basicamente, as diferenças das três tipos de fermentações, então, né? isso que é a harmonização. A harmonização, ele sempre pede um complemento, vamos dizer assim. Exatamente. É uma harmonização que você, por exemplo, está tomando um vinho rosé, harmonizaria perfeitamente, por exemplo, com um prato de frios, um peixe, um prato um pouco mais leve. Talvez o vinho tinto já não conseguiria fazer suprir essa necessidade, né? Do vinho rosé ou do branco. Então a gente consegue tentar auxiliar assim de alguma forma, melhor harmonizando assim, para não ficar uma coisa... Porque às vezes você pega um prato muito leve e um vinho muito pesado, vamos supor, você acaba matando o seu prato. Se você pegar um peixe um pouco mais leve e colocar um vinho tinto pesado, encorpado... Não vai combinar. Não vai combinar, você vai perder todo o sabor do seu prato. Entendi. E entre o vinho branco, entre o vinho rosé, entre o vinho tinto, o que vai dando a coloração? Eu sei que é o tipo de uva também que a gente vai usar? Então, normalmente o que vai dar coloração no vinho vai ser basicamente a casca da uva. Normalmente é a casca da uva que vai dar essa coloração. Um pouco mais sutil no vinho rosé e nos tintos vai ter um pouco mais de fermentação dessa casca, que vai fazer ele ter essa coloração um pouco mais forte e mais encorpado, né? Entendi. E para o pessoal que está assistindo a gente em casa, queria que você desse até alguma dica de vinho, como você já falou, até essa questão da harmonização. Então, vinho tinto vai combinar com carnes? Basicamente, sim. Assim, os vinhos tintos, como eles têm um pouco mais de sabor, um pouco mais de tanino, que é aquela substância que amarra a boca quando a gente toma, né? Sim. Ele tem mais a substância do que um vinho tinto, um branco e um rosé, por exemplo. Então, a gente vai pegando, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma carne um pouco mais gordurosa, uma costela, harmonizaria perfeitamente com um Cabernet Sauvignon. Por que um Cabernet Sauvignon? Que é uma uva que tem mais tanino. Então, quando você come aquela carne mais gordurosa, aquele vinho ele vai acabar harmonizando e limpar as suas papilas gustativas. Então, ele vai fazer essa função... Por isso que ele vai ter essa função, esse tanino mais adstringente, né? Isso, para potencializar o sabor do seu prato. Entendi. E um vinho branco, o que a gente poderia combinar com ele? Um vinho branco a gente poderia harmonizar com frios, talvez algum processado, peixe vai muito bem, saladas, comidas mais leves assim que ficaria perfeito com os vinhos brancos e rosé. Então o rosé também combinaria com coisas parecidas ali, com alimentos parecidos. Perfeitamente. O rosé ele tem um pouco mais de aroma, né? Ele é um pouquinho mais aromático ali, mas em questão de corpo ele é bem próximo do vinho branco também. Maravilha. Então você aí de casa, viu? Aprendeu um pouquinho aí para poder degustar melhor o seu vinho? Qualquer dúvida que você tiver, digita lá no RIC TV Maringá. Deixa a sua dúvida que a gente traz para o Wellington responder. Combinado? Isso aí. Eu falando aqui pro Bruninho, a gente finge elegância, mas no final nós é do piseiro. Ei, fica vinho, já pensou aquele vinho chacoalhando a taça com o dedinho em pé? Não dá não.